tremenda aqui. E eu vou fazer um plágio aqui nessa noite da pregação. Vou plagiar aquilo que o nosso irmão Darlan ministrou hoje. Glória a Deus. A lição foi tão poderosa que eu vou plagiar aquilo que o nosso irmão... Depois que o irmão Darlan quiser me processar, se conseguir ganhar. Vamos plagiar aqui do Ezequiel 47. Nós vamos ler versículo 1, 2 e 3. Vamos até o versículo de número... Vamos vendo aqui, viu, irmãos? Os irmãos encontraram? Amém. Vamos lá. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da porta para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e aonde que as águas estavam dando? Joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam aonde? Os lombos. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste o filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, desce a campina, entra no mar, e sendo levada ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entre esses ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas que sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão juntos dele, desde Gingete até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Versículo 12, para finalizarmos. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nem os seus meses. O seu fruto, nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia. Irmãos, como eu disse para os irmãos, a lição de escola bíblica dominical, ministrada hoje pelo nosso irmão Darlan, abordou esse tema. Foi uma lição muito profunda, muito importante, muito necessária. E como eu disse, eu vou plagiar algumas coisas, eu vou falar algumas coisas que foi falada hoje no estudo, no ensino que o nosso irmão Darlan ministrou. Porque essa lição, eu gosto muito desta passagem. Essa passagem descreve um momento em que o Senhor Deus pega o profeta Ezequiel, e um anjo do Senhor leva o profeta Ezequiel dentro do templo. Quem esteve aqui na lição passada sabe que esse templo aqui será o templo que será construído no período do milênio. E o que é o período do milênio? Se você não esteve aqui na lição, você não vai saber. Então eu vou continuar na pregação. Esse templo que será levantado, segundo o profeta Ezequiel, ele viu águas que começaram a correr de dentro desse templo. Ele tem uma primeira visão, ele está dentro do templo. E ele vê que esta água começa a fluir e correr do altar. Essas águas começam a fluir, um fluxo de água muito pequeno. Essas águas começam a fluir, passam por debaixo do umbral das portas. Então o anjo do Senhor pega o profeta, tira o profeta de dentro do templo e leva ele para fora do templo. E ele começa a olhar que aquelas águas, o fluxo começa a se tornar cada vez maior. As águas no volume cada vez mais caudaloso. Então o anjo do Senhor que está com ele pega uma vara de medir e mede 1000 côvados. O côvado é uma medida que dá por volta de 45 a 55 centímetros. E não por volta, aí ele mede mais ou menos 500 metros.
E ele pede para que o profeta Ezequiel entre dentro daquele ribeiro. O profeta Ezequiel entra e as águas estão pelo tornozelo, ainda é baixo. Então ele mede mais 500 côvados, desculpa, ele mede mais 1000 côvados, que dá mais 500 metros. E o profeta Ezequiel, quando ele entra, agora as águas estão pelo joelho. Ele mede mais 1000 metros e manda que Ezequiel entre. E agora, quando Ezequiel entra, a água está pelos lombos, mais ou menos na região do peito. Ele mede na quarta vez o profeta Ezequiel, ele entra e agora ele não consegue andar. Ele tem que passar por aquele ribeiro a nado. Depois que ele chega da outra banda, o anjo do Senhor pega o profeta Ezequiel e leva o profeta Ezequiel na ribeira, nos limites daquele rio, no barranco. E aonde aquele rio vai passando, a vegetação começa a ser transformada. Nós aprendemos hoje aqui, pelo nosso irmão Darlan, que esse ribeiro ele sai do tempo e ele vai passando por uma terra chamada Arabá, que é uma terra árida, seca, um lugar onde não tinha vegetação nenhuma. E por onde ele vai passando, ele vai transformando o ambiente que ele está passando. Aonde esse ribeiro ele vai passando, primeiro, ele vai gerando vegetação nas encostas desse ribeiro. Árvores começam a nascer e árvores frutíferas começam a nascer. O rio começa a produzir peixes. Não são peixes qualquer, de número qualquer, não. São uma quantidade elevada de peixes. E a Bíblia descreve ali que aonde esse rio ele chega, as suas águas elas saram tudo que está em sua volta e vai desembocar no Mar Morto. Nós aprendemos aqui que o Mar Morto é um mar salgado, tem pelo menos 33% de sal nesse mar. Fala-se mar, mas é um lago, aonde o Rio Jordão desemboca atualmente ainda. O Rio Jordão desemboca dentro desse mar, deságua dentro desse mar. Porém, a quantidade de sal é tão grande, tão grande, tão grande, que a evaporação é muito. Evapora-se muito. Se eu e você chegarmos lá e pularmos dentro desse mar, nós não afundamos, porque a quantidade de sal é muito grande. Esse mar não produz e não pode haver vida lá. Os peixes morrem pela quantidade salina que tem lá. É claro que com o passar dos anos, hoje os estudiosos conseguiram identificar ainda algumas formas de vida. Porém, o texto sagrado diz que quando esse rio que nasce do altar do Senhor fluir e chegar com as suas águas, aleluia, dentro desse mar, todo esse mar será sarado, curado. E nesse mar que hoje não tem vida, vai haver vida em abundância. Aleluia. Irmãos, aqui já é motivo de alegria, já é motivo de regozijar. Porém, a tipificação e a representação desse rio nos foi passado hoje, que representa o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus, ele ensinou dizendo assim, em João capítulo 7, abra sua Bíblia aqui em João capítulo 7, João capítulo 7 e versículo de número 39, deixa eu confirmar se foi isso. João capítulo 7, versículo de número 39, 38 e 39. João, capítulo de número 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão, fluirão, da onde? Do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque a Jesus ainda não havia sido glorificado. O que João diz aqui é aquilo que Jesus disse, que aqueles que creem nele, do seu ventre fluirão rios de água viva. Então o símbolo desse rio é o Espírito Santo, o símbolo das águas desse rio é o Espírito Santo. Mas o que eu gostaria de meditar com você, que foi ensinado aqui nesta manhã, é sobre os 4 momentos em que o anjo do Senhor manda Ezequiel entrar naquele rio. Primeiro o anjo manda ele entrar e o rio, a água do rio está batendo aonde? No tornozelo. No segundo momento, no joelho. No terceiro, no peito. E no quarto, não dava para poder passar. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa linda, maravilhosa e fantástica.
O Espírito Santo não é um ser divisível, aonde nós temos porcentagem dele. Não, ele é um ser como ele é. Porém, ele se apresenta a nós, se revela a nós, e ele age na nossa vida de forma gradual e progressiva. Vou dar um exemplo para você. Antes de aceitar Jesus, o Espírito Santo foi lá na minha casa e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo me convenceu a vir para a igreja. E o Espírito Santo gerou em mim nova vida espiritual. E eu nasci de novo. Eu fui gerado pelo Espírito Santo de Deus. Se você nasceu de novo, como diz a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, as coisas velhas se passaram e eis que fez tudo novo. Se o Espírito Santo gerou você uma nova vida espiritual, esse Espírito Santo não só te deu uma nova vida ou criou uma nova vida, mas ele passou a morar dentro de você. Como o Espírito Santo passou a morar dentro de mim, e ele passou a produzir em mim o fruto dele. Qual é o fruto dele? Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, amor, domínio próprio, etc, etc. O Espírito Santo, ele passou a morar em mim, produz esses frutos. Ele passou a morar em você e ele está produzindo esses frutos. Porém, o Senhor Jesus disse o seguinte, que nós não só seríamos convencidos do pecado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não só moraria em nós, gerando em nós o fruto dele, mas ele nos batizaria com o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? É a imersão no Espírito Santo. Assim como eu e você fomos batizados nas águas. E o que é o batismo nas águas? É quando o pastor pegou você e levou você até onde tinha água suficiente para deitar todo o seu corpo. Você foi imergido na água e você saiu de novo. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos imergidos no Espírito Santo de Deus, ou seja, a pessoa do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, ela toma todo o nosso ser. E quando eu falo nosso ser, o nosso corpo, da ponta dos pés ao alto da cabeça, toma toda a nossa alma, com os nossos sentimentos, com a nossa vontade, com os nossos pensamentos, com a nossa razão. O Espírito Santo toma o nosso espírito, com a nossa consciência e com a nossa fé, e ele nos toma, aleluia, por completo, por dentro e por fora. É difícil entender, mas é o que a Bíblia Sagrada apresenta. Imagine que você passa, aleluia, o Espírito Santo passa a tomar você por dentro e por fora. Só que o texto aqui, quando o profeta Ezequiel foi levado pelo anjo, o anjo disse assim, olha, entra nesse rio. E o fluxo desse rio estava onde? Nos pés. Depois no joelho. Primeiro no tornozelo, depois no joelho, depois nos lombos e por fim ele não passava. Isso aqui fala de algo que é progressivo. Porque o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele deve ser progressivo. Ele nunca pode ser retroativo. Tem muitas pessoas que alcançaram um nível de comunhão, de intimidade com Deus, mas com o passar dos anos, esse nível de espiritualidade, de comunhão, de intimidade, ele começa a regredir. Ele começa, em vez de avançar, ele começa a voltar para trás. A Bíblia nunca ensina que o cristão deve voltar para trás. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, Jesus repreendeu a igreja, porque a igreja havia regredido na questão do amor, deixou o primeiro amor. Tudo aquilo que você deixa, o Senhor te repreende. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Nós devemos crescer de graça em graça, de glória em glória, de poder em poder, de unção em unção. Então, aqui é um convite para mim e para você entrar nas águas do Espírito, na comunhão do Espírito, na intimidade do Espírito Santo. Note que o anjo levou o profeta até a margem do rio. O profeta tem que ter a iniciativa de entrar dentro daquelas águas. Meu amado irmão, o Espírito Santo de Deus, diferente do nosso inimigo de Satanás, ele não vai obrigar você a absolutamente nada.
Ele vai convidar você, Ele vai chamar você, Ele vai despertar o seu interesse, a sua vontade, o seu prazer de poder conhecê-lo, de poder estar com Ele, de poder ter intimidade com Ele. E você começa no seu primeiro momento orando, você começa a ter um período de oração, um período de jejum, um período de leitura bíblica, um período na casa do Senhor. E esse período de oração, esse período de leitura bíblica, você está se aproximando do Espírito Santo, você está entrando, aleluia, num processo de comunhão com o Espírito Santo, aleluia. O texto diz que depois de dividir mais 1000 côvados ou mais 500 metros, o anjo manda que Ezequiel entre mais uma vez. Meu amado irmão, a nossa primeira experiência com o Espírito Santo, ela não resume tudo aquilo que Deus tem para nós. Tudo aquilo que nós já vivenciamos é muito pouco diante daquilo que Deus ainda tem para nós. E o Espírito Santo continua te aguardando e continua te convidando: vem, eu quero mais de você, eu quero mais de você, eu quero entregar mais a você. Mas cabe a mim e a você decidir se nós queremos nos entregar mais ao Espírito Santo, buscar mais a Deus, deixar Deus tomar mais conta da nossa vida, ou se nós vamos ficar na margem do rio, ou simplesmente deixar que Ele molhe os nossos pés. Será que o irmão está me entendendo? A nossa intimidade e comunhão com o Espírito Santo não depende dele, depende de nós. O quanto você quer de Deus para a sua vida, o quanto você está disposto a entrar nesse rio, o quanto você está disposto a renunciar às coisas que estão fora desse rio, o quanto você está disposto a pagar o preço de ousadia, de coragem de entrar nesse rio. Se você entrou a primeira vez, glória a Deus. Se as águas já molharam o seu joelho, você é uma pessoa bacana, já experimentou muito de Deus, mas vai ficar só aí? Será que você não tem ousadia de buscar mais e mais de Deus? Há uma passagem interessante no livro de Gênesis, quando Deus resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Envia 3 anjos para conversar com Abraão. 2 descem para a cidade de Sodoma e Gomorra e um anjo fica conversando com Abraão. E o anjo diz assim: esconderia eu de Abraão, meu amigo, os meus projetos? Não, tem que revelar para ele. E o anjo fala para ele: eu vou destruir Sodoma e eu vou destruir Gomorra. E o que Abraão fala? Abraão diz assim: não me leve a mal, já que me deste a oportunidade de saber os teus segredos, permita-me interceder por aquela cidade. Se tiver 50 justos, tu destruirás o ímpio com o justo? E o anjo fala: não, por causa dos 50 eu vou poupar a cidade. Então Abraão encerrou a oração, entrou para a tenda e o anjo subiu para o céu? Abraão disse: já fui ousado de lhe pedir por 50. E se tiver 40? O anjo fala: por causa dos 40 eu vou poupar a cidade. Não iria o Senhor por minha causa, mas já fui ousado por pedir por 50, por 40. E se tiver somente 30? O anjo fala: por causa dos 30 eu vou poupar a cidade. Abraão fala: anjo, me dê, tem um pouco mais de paciência comigo. Claro que eu estou usando as minhas palavras, mas vai ser mais ou menos isso. E se tiver 20? O anjo: tá bom, Abraão, por causa dos 20 eu vou poupar aquela cidade. E se tiver 10? Vamos fechar a conta aqui. Fecha a conta aqui. Se tiver menos de 10, vai perder ninguém. Mas Abraão teve uma ousadia de buscar a Deus no primeiro momento, interceder no segundo momento, no terceiro momento, no quarto momento. Meu amado irmão, nós, cristãos, nós temos eu disse isso na sede, eu acho que pregando, não sei se foi na quinta-feira, nós temos algo muito, uma doença da alma, provado pela psicologia, chamado de conformismo. O que é conformismo? Você alcança algo e você já se conforma com aquilo que você alcançou. Na nossa comunhão com Deus, muita gente já alcançou algumas coisas e se conforma com aquilo que alcançou, ou seja, alcançou uma intimidade, uma comunhão, uma experiência com Deus. Já está bom, pastor, não quero mais. Não, meu irmão, você precisa buscar mais de Deus, você precisa buscar maior comunhão, maior intimidade, mais experiência com Deus, porque o meu Deus e o teu Deus tem uma abundância de bênçãos para me conceder e conceder a você. Entrou, está só com o joelho, você decide se você quer
Agora, é claro, não é só uma questão de desejar, é uma questão de agir. No terceiro momento, as águas estão aonde? No ombro. Irmãos, quando a gente começa na igreja, eu disse isso aqui pregando, eu tenho até um vídeo gravado, os irmãos gravaram naquela pregação. Quando nós começamos a orar, quando nós entramos na igreja, começamos a ter uma vida com Deus, nós oramos 5 minutos, parece ser uma eternidade. Você ora 10 minutos, já dói o joelho, dói a perna, cansa tudo. Com o passar do tempo, no exercício da sua comunhão, a oração se torna cada vez mais deliciosa e você vai aumentando, você vai expandindo. Como disse Paulo, vai dilatando a sua alma. Aí você ora 1 hora, ora 1h30, ora 2 horas. Porém, se você deixar de orar, quando você dobrar o seu joelho de novo para buscar a Deus, depois de um período de 1 semana, 2 semanas, 1 mês ou até 1 ano, você vai ver a dificuldade que é para orar mais 1 hora. Tem que começar o processo todo novamente, 5, 10, 15, 20, 30, 40, até que você dilata novamente a sua alma, você expande novamente os seus horizontes espirituais, a sua comunhão se torna maior. Aleluia. É a questão de entrar no rio. Você chegou, molhou só os pés, decidiu ficar só aí, meu amado irmão, tá bom, mas se você ousou entrar um pouco mais, tem que ter mais oração, tem que ter mais leitura bíblica, tem que jejuar mais, tem que pagar mais sacrifício de comunhão com Deus. Quer, aleluia, que as águas do Espírito fluem, aleluia, até o seu peito, mais comunhão com Deus, mais oração, mais determinação, mais jejum, mais leitura bíblica. Quer mergulhar nesse rio, meu amado irmão, tem que se desafiar acima e além dos seus limites. O problema está aqui. Nós estamos em um mundo e esquecemos que nesse mundo nós não somos daqui. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Os irmãos estão entendendo? Estamos aqui de passagem, mas o inimigo tenta despertar em nós a atenção, o desejo e o prazer pelas coisas aqui da terra. E nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas forças físicas, não para termos mais comunhão e intimidade com Deus, mas para usufruir daquilo que o mundo tem para nos oferecer. E quando eu falo mundo, eu não estou falando do pecado, não estou falando do pecado, eu estou falando das coisas que o mundo tem para nos oferecer, o mundo, o planeta Terra, as diversões que essa terra tem para nos oferecer, porque tem muitas coisas que nós podemos usufruir que não é pecado. Você pode usufruir de uma chácara como nós usufruímos, isso não é pecado. Você pode ir para uma praia, isso não é pecado. O problema está quando, meu amado irmão, nós dispensamos mais tempo para o nosso lazer, para o nosso prazer e para a conquista dos nossos bens cotidianos e vamos deixando cada vez menos tempo para Deus, oramos cada vez menos e quando nós vamos orar, estamos tão cansados que nós oferecemos para Deus um tempo sem qualidade nenhuma, mal dobramos os nossos joelhos, estamos tão cansados e falamos: Deus, o Senhor entende, o Senhor compreende, deixa outro dia eu vou orar, e aí nós começamos a postergar. Amanhã eu oro, a semana que vem eu oro, no sábado eu vou dar de folga, eu oro, no domingo eu não vou trabalhar, eu oro, e aí nós colocamos tantos afazeres no sábado e no domingo que a nossa oração se torna cada vez menos, oramos menos, jejuamos menos, buscamos a Deus menos e queremos que as águas do Espírito estejam sobre todo o nosso ser. Me perdoe, meu amado irmão, mas não vai estar, porque você ainda está na margem. Você está entendendo? Você está só nas margens. Pastor Berlim conta uma história interessante no seu livro, eu acredito que é a unção. Pastor Berlim, quando fala-se sobre o Espírito Santo, eu acredito, e aí na minha visão, ele foi o pastor que mais despertou a igreja mundialmente falando sobre a questão do Espírito Santo. Ele escreveu pelo menos uns 3 ou 4 livros. Ele escreveu Bem-vindo Espírito Santo, Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo, A Unção, Toca-me, entre outros.
E eu acredito no livro A Unção, que ele diz o seguinte, que ele foi convidado para pregar numa igreja. Quando ele chegou naquela igreja, era um domingo pela manhã. Os americanos, o culto forte deles é domingo de manhã, não é domingo à noite. E ele chegou no domingo de manhã e ele pegou o microfone e ele falou, Jesus. Ele não disse muitas coisas, só disse Jesus. O vento do Espírito Santo invadiu aquele ambiente. E as pessoas começaram a falar línguas estranhas, chorarem, alguns caíram pelo chão. Houve um avivamento extraordinário. Algo fantástico aconteceu naquela manhã. Irmãos, quando acabou o culto, naquela cidade tinha uma prima dele, uma parente dele, que sabendo que ele estaria naquela cidade, naquela manhã, convidou para que ele pudesse estar almoçando com eles. Tudo bem. Acabou aquele momento de manhã com a igreja, ele despediu e foi para a casa daquela prima dele para poder almoçar. Espalhou na cidade o culto pentecostal de poder e de unção que foi naquela manhã. Porque quando o Espírito Santo manifesta, meu amado irmão, o evangelho de poder, ele consegue chamar mais atenção do que o evangelho das palavras, né? O pessoal, quando chegou à noite, a igreja estava abarrotada. Muito mais gente do que pela manhã. Mas durante o dia, enquanto ele estava almoçando na casa da irmã dele, na casa da prima dele, da parente dele, ele diz no livro que quando ele estava almoçando, ele sentiu que o Espírito Santo chegou nele e disse assim, vai orar. E ele falou, Espírito Santo, aqui não é o lugar. O Espírito Santo falou assim, vai orar, quero ter comunhão com você. E ele disse, Espírito Santo, aqui não é o lugar. Estou na casa da minha prima, faz tempo que nós não nos vemos, estou almoçando, aqui não é o lugar. Depois eu oro. Aí o Espírito Santo, ele não sentiu mais aquela voz do Espírito Santo, aquela impulsão do Espírito Santo, ele não sentiu mais. Foi para casa, foi para o apartamento, para onde ele estava hospedado, trocou de roupa e foi para o culto à noite. Quando ele chegou à noite, a igreja estava abarrotada, lotada. E ele imaginando que a unção de Deus viria como veio na parte da manhã, quando ele deram o microfone, ele falou Jesus, e o povo continuou olhando para ele. E ele começou a pregar e o povo continuou olhando para ele. E ele começou a gritar e não vem vento, não vem fogo, não vem Pentecoste, não vem quebrantamento. Tudo aquilo que aconteceu de manhã não aconteceu nada à noite. O povo olhou, simplesmente olhava para ele. Quando ele acabou de pregar, ficou frustrado, decepcionado, angustiado, todo mundo foi embora. E aquele pregador de manhã nem parecia o pregador da noite. O pregador da noite nem parecia com o pregador da manhã. De manhã fogo, à noite frieza. De manhã poder, à noite nada aconteceu. Ele foi para o quarto, entrou no quarto, dobrou o joelho e foi o Espírito Santo, o Senhor me abandonou. Como que de manhã o Senhor vem, naquela unção, naquela manifestação de poder, naquela graça abundante, e agora o Senhor não faz nada? A igreja está muito mais gente! O Senhor tinha que aproveitar a oportunidade que o povo estava lá para o Senhor se manifestar. E aí o Espírito Santo veio para ele e falou assim, eu te convidei para pagar o preço, e você não quis. A unção custa o preço. Glória a Deus. A unção custa o preço da comunhão, da intimidade. Meu amado irmão, nós precisamos entender que o rio está, aleluia, caudaloso, as suas águas estão se tornando cada vez mais caudalosas. Agora depende de mim e de você o quanto nós estamos dispostos a pagar o preço para entrar nas águas. E quando eu falo pagar o preço, não estou falando de dinheiro não, meu amado irmão. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de oração, eu estou falando de jejum, eu estou falando de reservar para Deus aquilo que nós temos de melhor, porque Deus não quer aquilo que você está sobrando na sua vida. Estou aqui em casa, sabadão, já fiz tudo que tinha para fazer, não tenho nada para fazer. Já que eu não tenho nada para fazer, vou dobrar o joelho para orar. Meu amado irmão, Davi não nos ensina assim. Davi ensina que sacrifício tem que ter preço. É o preço do tempo, é o preço da oração na madrugada, é o preço, meu amado irmão, quando nós não podemos, mas para Deus eu posso. Você está disposto a entrar nas águas desse rio, meu amado irmão? Aleluia. O Espírito Santo tem me direcionado para isso, para que eu venha buscar mais a Ele, porque as águas do Espírito estão fluindo. Você sabe por que boa parte da igreja está gelada? Quando eu falo a igreja, eu não estou dizendo nós aqui nessa noite, mas estou dizendo no sentido geral. Por que muitas pessoas já não sentem a presença de Deus, já não falam mais em línguas estranhas, já não tem o mesmo prazer de vir na casa de Deus, já não tem a mesma motivação de fazer a obra de Deus? É porque não está entrando nas águas do Espírito. E quando entra só no tornozelo, só vem no
o nosso trabalho tira de nós o tempo, a força física, vir na igreja por vir não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque você chegou aqui, sentou nessa cadeira, adorou a Deus com os louvores, está ouvindo a palavra de Deus, orou naquele período que eu pedi para você dobrar os seus joelhos. Se eu não tivesse pedido, às vezes você também não dobraria, porque nós continuaríamos o culto normalmente. Mas quanto disso está falando da intimidade de você com Deus? Jesus fala sobre entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso aposento e falar em particular com Ele. Você está entendendo? Vamos entrar nas águas do Espírito. Entrar nas águas do Espírito está falando daquele tempo reservado, que nós trancamos no quarto, ou viemos aqui para a igreja, pega a chave do nosso núcleo círculo, a nossa missionária Gilmária, com o pastor Rafael, com quem quer que seja, vem aqui na parte da manhã, vem na parte da tarde, vem na parte da noite, fecha-se aquela porta, dobra o seu joelho aqui, ou na sua casa, aleluia. Se você tem um quarto, tem um ambiente propício de intimidade, de comunhão, fecha lá, dobra o seu joelho, fica 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, e vai aumentando esse processo, e você vai ver que você vai entrar cada vez mais nesse rio, e as águas desse rio vai se tornar cada vez mais caudalosa, volumosa, aleluia. Não vai ficar só no seu tornozelo, vai vir no joelho, daqui a pouco vai vir no peito, daqui a pouco, meu amado irmão, você vai chegar nessa igreja, e o pastor Rafael vai dizer, oi do Senhor, e você vai ter vontade de chorar, você vai estar lá na sua casa, tomando banho, e ansioso para vir na igreja, vai sair da sua casa, falando em línguas estranhas, esperançoso, aleluia, aleluia, da quem vai pregar, o que vai ser pregado, como Deus vai agir naquela noite, será que Deus vai curar, será que Deus vai batizar com o Espírito Santo, será que Deus vai produzir libertação? Mas tudo isso é como o quanto você entra no rio. Se ficar só nas margens, hoje não é um culto hoje não, o pastor não para de pregar, olha já, pelo amor de Deus, pastor, encerra isso logo, vai começar o Big Brother, vai começar a fazenda, vai começar o jogo da seleção, porque a pessoa ela vem da igreja simplesmente para ser borrifada com a água. Eu gosto de passar as minhas roupas, eu não gosto que a minha esposa passe as minhas roupas, eu sou chato. Um dia eu fui na casa de uma irmã, e a irmã estava passando roupa, eu era solteiro ainda, ela estava passando a camisa do marido dela, ela olhou para mim e disse assim, pastor, o que o senhor achou da camisa? Eu disse, é melhor que eu não fale. Você quer sinceridade ou você quer mentira? Ou elogio falso? Eu falei, não, pastor. Eu falei, tá uma porcaria. Ela falou, o que é isso, pastor? Eu falei, está parecendo que a vaca mastigou essa camisa. Faz melhor para me dar aqui, cadê a água? Quando você joga a água, o tecido, coloca o ferro, o tecido ele estica, ele vai, assim. Tem gente que vem na igreja que só quer receber aquela borrifada de água. Aí ela espera o pregador que vai vir de fora. O pastor convidou o fulano de tal que vem, ele tem dom da revelação, dom da profecia, dom disso, daquilo. Aí ele fica esperando aquela borrifada do vento. Mas ele mesmo não teve iniciativa para entrar nas águas do Espírito, no rio do Espírito, na manifestação plena da glória de Deus. Irmãos, o nosso culto aqui é só 2 horas, 1h30 durante a semana, no final de semana 2 horas. Isso aqui não pode resumir o que é a sua vida com Deus. Você está entendendo? Isso aqui não pode. Isso aqui não pode explicar o que é essa vida com Deus. Você precisa ter, aleluia, um quarto da oração. Um quarto de oração para você entrar, fechar os seus olhos e falar com Deus. Se você precisa sentir mais vontade de buscar a Deus, vamos entrar nas águas desse rio. O ano de 2023 está aí praticamente. Daqui 2 semanas já vai ser 2023. E quais são os seus planos, projetos para o ano de 2023? Pastor, eu quero concluir aquele meu sonho, aquele projeto, comprar casa, quero comprar um carro, quero me formar, quero isso e aquilo. Não estou dizendo que isso é problema, que é errado. Pelo contrário, você tem todo o direito de buscar os seus sonhos. Mas nunca deixe Deus em segundo plano. Aleluia. Nunca deixe. Salomão, o homem mais próximo que teve nessa terra, pelo menos biblicamente falando, ele chega a dizer o seguinte: eu tive muitas mulheres, riquezas, fama, conquistei tudo que um homem podia conquistar, mas eu vi quando chegou no fim da vida que tudo era vaidade. Como correr atrás
atrás do vento. E lá no último capítulo ele fala assim, tem uma coisa que você deve guardar, teme a Deus. Aleluia. Vaidade, tudo é vaidade. Meu amado irmão, você tem algo que é absoluto, que é concreto, que você vai e não vai perder, é a comunhão no Espírito de Deus. É a comunhão no Espírito de Deus. Então faça um plano, um projeto, que no ano de 2023 você vai se aproximar mais de Deus. Finalizo citando Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Aleluia. Você entendeu? Chegue-se a Ele. Quando você busca mais a Ele, Ele se entrega mais a você. O rio está passando. O fluxo desta água está passando. O volume está aumentando. Quem decide entrar, passar, sou eu e você. Se não quiser, vai ficar na margem. Outros vão ser abençoados e você não vai ser. E depois você vai dizer, pastor, estou frio, estou fraco, estou desanimado, estou abatido, não sei o que está acontecendo comigo. Por quê? Não entrou nas águas do rio. O rio do Espírito de Deus. Aleluia. Se coloque de pé neste momento, eu quero orar com você nessa noite. Meu Deus! Se você puder colocar a mão sobre o seu coração, eu quero fazer uma oração simples, breve, rápida.